perfeito. Você está aqui em Brasília pro Manifesto Pro Armas, né? Exatamente, estou aqui pro Armas, tá ok? Fala um pouquinho sobre a importância da disputa, da questão do armamento e como a gente tem... Você está comentando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, entrar na conversa aqui, sobre a quantidade de falsos armamentistas que existem nesse ambiente, né? Segundo a sua ótica. Como é que é a tua leitura em relação a essas propostas armamentistas, né? E como é que é o ideal, na sua opinião? Os falsos armamentistas são aqueles que dizem defender o armamento do povo, mas defendem aquilo que na prática resultaria no desarmamento e na perda da liberdade. O Estado tem uma simetria de poder gigantesca em relação ao cidadão. Ele possui as forças armadas, ele possui as forças policiais e são instituições cujo conceito é bom. A ideia de defender a população civil, uma força especializada nisso, é muito boa. O problema é quando isso se torna uma tirania interna. A única defesa contra isso, e isso não é um discurso anarcocapitalista, isso Thomas Jefferson falava, os Founding Fathers falavam, isso o próprio São Tomás de Aquino fala, na ideia do direito de rebelião dos povos contra autoridades injustas. Não existe como fazer isso sem armas. E tem gente que reduz a função da arma a um noinha entrar na sua casa armado com canivete e você colocar ele para correr. Nós sabemos que no mundo real não é assim que funciona. Você não vai marcar a hora com o bandido de entrar na sua casa, aí você vai abrir o seu cofre. Nós sabemos que no mundo real os bandidos estão pesadamente armados, eles não têm escrúpulos, as pessoas são assaltadas no caminho de casa para o trabalho, as moças não podem andar na rua sem medo de ser estuprada. Então não adianta os falsos armamentistas falarem, eu defendo o direito do cidadão ter uma arma em casa registrada, desmuniciada. Um sujeito que fala isso não entende nada de ação real. Ele está desconsiderando todos os aspectos táticos de quando ele realmente precisar usar uma arma. Nós não podemos se dar ao luxo de abdicar das nossas decisões de como nos defender para que um burocratazinho comunistinha, que deve ter medo até de uma pipoca estourando na frigideira ali, dizer como que nós devemos nos defender. Pelo amor de Deus. Esses caras não têm apreço pela vida do pobre. Eles estão blindados em condomínios fechados, com segurança particular, muitas vezes com o nosso dinheiro. E eles querem dizer para um pai de família pobre que mora numa área perigosa como ele tem que se defender. São falsos armamentistas. Eles defendem o registro de armas. Mas antes de desarmar a população inteira e fazer o que ele fez, Hitler registrou as armas. Os otomanos também registraram as armas dos armênios. Depois confiscaram e depois cometeram genocídio. São passos. A esquerda não vai chegar aqui, abrir o jogo, dizer tudo o que ela quer fazer conosco de cara, senão ninguém entregaria suas armas. Eles sempre vão dar alguma desculpa. Os falsos armamentistas, por exemplo, eles querem tirar o direito das pessoas com alguns problemas mentais de ter armas. Tem que fazer um exame psicológico. Aí a menina que está deprimida, o outro que tem compulsão por comer, o outro que tem algum distúrbio do espectro autista, não vai poder se defender. Aí eles querem limitar o calibre, limitar a quantidade de munição. Eu me pergunto, os bandidos têm limitação de calibre? O Estado, que ele se torna totalitário quando dão a deixa, ele vai ter limitação de calibre? Então por que querem limitar o calibre do cidadão comum que quer se defender? E eu me pergunto também, de todos os agentes da sociedade, me fala um que tenha mais direito de ter a arma que ele quiser para se defender do que o cidadão comum, civil, que se preocupa com seus próprios negócios locais e quer trazer o pão de cada dia para casa. Para mim, ninguém mais que esse sujeito tem direito de se defender. Ninguém é mais confiável. Ninguém é mais confiável. Exatamente, você matou. Resumiu. ninguém é mais confiável. Não, de fato, né? Se você for analisar, a arma ela tem um fator de dissuasão muito grande, né? Eu vi há uns anos atrás um estudo no Texas, né? Que diz o seguinte, que, bom, o Texas é extremamente armado, né? Mas há uma concentração de armas, né? A maioria das pessoas opta por não ter uma arma, né? É uma minoria, na verdade, da população, embora seja muito maior que, né, no restante dos estados ou até no restante do mundo, né? Mas é uma minoria que opta pela arma. Mas, no entanto, o ladrão não sabe quem tem a arma e quem não tem. Este é o ponto. Este é o ponto, né? E isso vale muito também para o Estado totalitário, né? É um fator de dissuasão o Estado não saber exatamente quantas armas a população tem disponível
para fazer frente a ele, caso haja aí enfim, uma tentativa aí de imposição no governo autoritário. Exatamente isso. Em economia, isso se chama free rider, ou carona. Então, se o sujeito tem uma arma e a namorada dele não gosta de armas e não tem, tudo bem. Ela está mais segura porque o namorado tem uma arma. Se alguém fizer alguma coisa com ela, ele vai reagir. Então, as pessoas que não querem ter armas deveriam ser gratas aos armamentistas por tornar a sociedade inteira mais segura, para elas também. E realmente você tocou num ponto importante. É bom que o governo não tenha todas as informações. É bom que o governo careça de informações, porque o poder na guerra irregular, na guerra total, é principalmente informacional. Nós não podemos contar para o governo a nossa vida. Você imagina que a Receita Federal, o Banco Central, sabendo tudo da nossa vida financeira, o que eles vão fazer? Vão nos taxar. Poder de taxar é o poder de destruir. Então, eu me preocupo muito com a privacidade financeira. E com muito mais razão, a privacidade de ter as armas e munições sem que o governo saiba. Por que ele quer comigo? O governo não tem direito de ter os seus segredos militares? Ele não tem informações militares classificadas? Tem. Tenha. Eu também vou ter as minhas. Perfeito, perfeito.